Na madrugada do dia 31 de julho de 2024, Ismail Haniyeh dormia quando seu quarto explodiu. Um dos maiores inimigos de Israel morria naquele instante. Mas o que será que aconteceu? E é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo, porque Israel revela um grande segredo. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima. Valeu! Meus amigos, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo é um vídeo muito importante porque nós já falamos de Ismail Haniyeh, esse que está na tela muitas vezes aqui nesse canal. No entanto, agora Israel revela oficialmente que, de fato, eliminou Ismail Haniyeh. Lembrando que havia muitas teorias acerca de como ele havia sido eliminado. Uma delas dizia que um caça da Força Aérea atingiu o seu quarto enquanto ele dormia. Uma outra teoria diz que um membro do Mossad teria disparado um míssil contra o seu quarto. No entanto, a gente vai ver o que de fato aconteceu nesse vídeo, segundo nos conta o The Jerusalem Post. Lembrando, meus amigos, que essa matéria do The Jerusalem Post foi feita com base em um relatório fornecido a eles. E esse era o principal líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Segundo o The Jerusalem Post, detalhes do assassinato de Haniyeh no coração de Teherã foram revelados. A matéria afirma que o assassinato do líder do departamento político do Hamas, Ismail Haniyeh, exigiu planejamento meticuloso e um colaborador de dentro e quase descarrilou por causa de um ar-condicionado quebrado, conforme um relatório. Segundo a matéria, Haniyeh estava hospedado em Teherã quando foi morto em 31 de julho de 2024. O complexo abriga autoridades iranianas de alto nível e membros do IRGC e é protegido por alguns dos sistemas de segurança mais avançados do mundo, disse o relatório. Segundo Beni Sabiti, especialista em Irã do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, o assassinato de Haniyeh estava em um nível ainda mais alto do que a operação do Pager. Nós penetramos dentro e fora da instalação iraniana mais vigiada. E uma das primeiras preocupações de Israel foi escolher o local perfeito para esse fato. Haniyeh, que morava em Doha, no Catar, costumava viajar para 3 grandes cidades: Istambul, Moscou e Teherã. Assim, os agentes de Israel identificaram um padrão nas viagens de Haniyeh ao complexo de Neshat, na capital iraniana. Segundo Bergman, ele ficou lá por 7, 8, 9 vezes. E isso permitiu que aqueles que estavam planejando tirar sua vida começassem a estabelecer as duas coisas que são necessárias para eliminar alguém. Uma, que ele estava por lá com frequência, e duas, que ele estava em um local fixo, em um quarto em particular. Após escolher o local do fato, Israel se preocupava agora em como quebrar a segurança da Guarda Revolucionária Iraniana. Ainda, meus amigos, segundo o The Jerusalem Post, a unidade de elite Ansar al-Mahdi do IRGC estava encarregada de proteger Haniyeh. Segundo Sabiti, esses guardas são selecionados após muitos testes e investigações de segurança. Eles são rigorosamente testados para garantir que não estejam em contato com partidos estrangeiros ou inimigos e são altamente qualificados em combate corpo a corpo e armas. Para eles, um membro sênior de uma organização terrorista é igual em importância ao presidente do Irã. Então, meus amigos, após escolherem o local e ultrapassar o sistema de segurança, Israel resolve agora plantar uma bomba. Mas como isso aconteceu? A operação para eliminar Haniyeh foi planejada meticulosamente. Uma bomba foi plantada em um travesseiro no quarto de Haniyeh com antecedência. No entanto, a bomba foi um pouco maior do que o planejado, porque não havia bomba do tamanho apropriado disponível, revelou Bergman. Ismail Haniyeh quase sobreviveu. Aconteceu um problema em seu ar-condicionado, então chamaram alguns técnicos e Haniyeh saiu do seu quarto e depois
voltou quando o problema foi solucionado. Então, ele se deita sobre o seu travesseiro e aí alguma coisa acontece. O The Jerusalem Post afirma ainda que o plano quase desmoronou no último minuto quando o ar-condicionado do quarto de Haniá quebrou e ele teve que sair. Por isso, havia um medo de que seu quarto fosse substituído por outro. No entanto, eles conseguiram consertar o ar-condicionado e ele voltou para o quarto. Então, por volta de 1h30 da manhã, houve uma enorme explosão no complexo. A matéria esclarece que, depois de aproximadamente 1 minuto, a equipe médica o declara morto e, então, o líder do Hamas, Khalil al-Ahriya, entra e vê seu colega deitado morto e sangrando no chão. E ele mesmo cai de joelhos e explode em lágrimas, disse Bergman. É um momento dramático. E após a explosão da bomba e a consequente morte de Ismail Haniá, o mundo entra em pânico, principalmente o Irã. The Jerusalem Post também diz que a precisão e o sucesso da operação supostamente semearam pânico na liderança iraniana e o comandante da força Quds, Ismail Qaani, desapareceu por 3 semanas. E até hoje a questão de quem ajudou o Mossad na operação complexa permanece. E o Bergman diz o seguinte: quem poderia ter feito isso? Existem 3 grupos. E quais são esses grupos? O primeiro são os cidadãos iranianos que vivem naquela área. O segundo são os membros da Guarda Revolucionária e também membros do Hamas. Por fim, meus amigos, o The Jerusalem Post afirma que uma operação dessa magnitude não poderia ter sido realizada sem ajuda significativa do Irã, disse Tamir Reiman, ex-chefe da Direção de Inteligência Militar. Isso requer toda uma rede de capacidades de execução. Por fim, diz que isso provavelmente envolve algumas pessoas que traíram seu país ou traíram sua missão e cooperaram para permitir que isso acontecesse. O The Jerusalem Post também esclarece que usar um espião nosso como Eli Cohen, o agente israelense em Damasco, é menos viável para esse tipo de operação, acrescentou Bergman, pois, no final, havia uma bomba na sala. Alguém a colocou, alguém escondeu. Eles certamente tentariam desvendar essa coisa. Então, meus amigos, Israel revela como eliminou o principal líder do Hamas, Ismail Haniá, lá em Teherã, dentro do quartel da Guarda Revolucionária Iraniana. E sobre isso, The Times diz que Israel esperou até depois da posse do novo presidente iraniano para assassinar o ex-líder do Hamas, Ismail Haniá, em Teherã, para não interromper os procedimentos de posse, informou o Canal 12, compartilhando o que diz serem novos detalhes da intrincada operação. O ministro da Defesa, Israel Katz, confirmou pela primeira vez na semana passada que Israel estava por trás disso. Então, meus amigos, Haniá foi morto por uma bomba de controle remoto em um quarto de hóspedes quando visitou Teherã para a posse presidencial em julho. Israel avisou desde o início que eliminaria cada um dos terroristas que participaram do maior massacre desde a Segunda Guerra contra Israel. Isso aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Então, até os dias de hoje, Israel tem cumprido fielmente a sua palavra e já eliminou vários terroristas, principalmente os maiores líderes. Mas o que você achou dessa história? Você acredita nessa versão de Israel? Então comenta aqui embaixo e me diga o que você pensa sobre isso e a gente gostaria de ler muito a sua mensagem. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!